E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na história da lei que mudou completamente as regras do jogo para o transporte por aplicativo aqui no Brasil. Foi uma batalha daquelas, viu, envolvendo Uber, 99, taxistas e as consequências a gente sente até hoje. E ó, se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, já faz aquele combo que ajuda demais a gente. Deixa o like, começa a seguir e compartilha nas redes sociais. Então, para a gente entender como a lei funciona hoje, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para uma época em que simplesmente não existia regra nenhuma. Era um cenário de total incerteza, sabe? Um verdadeiro vácuo jurídico que foi o palco perfeito para o conflito que estava por vir. O problema todo começou bem aqui. Pensa só, a principal lei de mobilidade urbana do país é de 2012. Nessa época, ninguém nem falava em chamar carro por aplicativo. Aí, em 2014, o Uber desembarca no Brasil e entra onde? Num limbo, numa área completamente cinzenta da lei. E é claro que isso gerou uma treta gigantesca com os taxistas, e aí as cidades, cada uma por si, começaram a tentar proibir o serviço. Só que aí o jogo começou a virar. Os tribunais começaram a derrubar essas leis municipais que proibiam os apps. E o argumento principal que veio da Procuradoria-Geral da República era bem direto. O poder de legislar sobre transporte é do governo federal, não dos municípios. Ou seja, as cidades estavam, na prática, passando dos seus limites. Bom, com essa confusão toda nos tribunais, o cenário estava montado para uma briga de gente grande. A discussão saiu das ruas, das prefeituras e foi parar lá em Brasília, no Congresso Nacional. E a gente tinha dois lados com interesses totalmente opostos. De um lado, os taxistas, uma força super estabelecida, querendo regras bem duras, bem parecidas com as que eles já seguiam, inclusive com a famosa placa vermelha, que é uma autorização do poder público, né? E do outro lado, as empresas de tecnologia, novatas no pedaço, defendendo um modelo de negócio muito mais flexível, com o mínimo de interferência possível. Era uma disputa de alto risco, né? Cada lado defendia um futuro completamente diferente para o transporte nas cidades. E olha, se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente consegue trazer mais conteúdos assim, bem detalhados. Ok, vamos lá ver como o Congresso Nacional tentou resolver esse impasse todo. O resultado foi a Lei 13.640, que nasceu em 2018. No fim das contas, quem levou a melhor nessa disputa foram as empresas de aplicativo. A lei que saiu de Brasília foi considerada uma grande vitória para o modelo de negócio delas, porque ela não foi nem de perto tão rígida quanto os taxistas esperavam. E para acabar com aquele vácuo jurídico que a gente falou lá no começo, a lei criou uma categoria novinha em folha. Ela deu nome aos bois, definindo exatamente o que é o serviço do Uber, da 99, é o transporte remunerado privado individual de passageiros. O nome é comprido, mas a ideia é simples. É um serviço privado que a gente chama por uma plataforma e não um serviço público como táxi. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. O ponto mais importante da lei toda é este. Ela deu poder para as cidades criarem regras locais, fiscalizarem o serviço, cobrarem impostos, mas ela tirou, com todas as letras, o poder das cidades de proibir a atividade. Regulamentar pode, proibir não pode mais. Certo, então agora vamos dar uma olhada em como ficou esse novo manual de instruções. A lei criou uma série de exigências, tanto para as cidades quanto para os motoristas. Para as prefeituras, a lei deixou bem claras as novas responsabilidades. Elas têm que fiscalizar a cobrança de impostos, como o ISS, e também exigir que os motoristas tenham seguro para os passageiros e que contribuam para a Previdência, para o INSS. E para o motorista também tem regras, claro. A lei estabeleceu algumas condições mínimas que valem para o Brasil inteiro. Por exemplo, ter na carteira de motorista aquela anotação de que exerce atividade remunerada, ter o documento do carro em dia e apresentar um atestado de antecedentes criminais. Mas, como quase toda a lei, ela não conseguiu resolver 100% dos problemas. Na verdade, ela deixou algumas perguntas bem importantes no ar que geram discussões e brigas judiciais até hoje. Uma dessas grandes dúvidas é: a prefeitura pode exigir que o motorista seja o dono do carro que ele usa para trabalhar? Pensar só no impacto que isso teria para um monte de gente que aluga o carro, por exemplo. É uma questão bem delicada. Outro ponto que ainda gera debate: a cidade pode criar regras muito parecidas com as dos táxis, tipo exigir uma placa especial ou uma autorização individual para cada motorista? Isso iria totalmente contra o modelo mais flexível que as empresas defenderam lá no Congresso, né?
E, para fechar, talvez a questão mais polêmica e de maior impacto de todas. Os municípios podem colocar um limite, um teto, no número de carros de aplicativo circulando? A prefeitura pode dizer, aqui na minha cidade, o máximo é de X mil carros e pronto. Essa é uma pergunta que continua sem uma resposta definitiva e ainda vai dar muito o que falar. E foi assim que a lei do Uber nasceu, criando um novo capítulo na história da mobilidade urbana no Brasil. Mas, como a gente viu, deixando algumas pontas soltas bem importantes para o futuro. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente. E para quem curte ouvir nossos conteúdos também, fica o convite. Siga o DireitoCast lá no Spotify. A gente tem muito material por lá, em áudio e em vídeo. E antes de sair, não esquece, hein? Deixar o like é muito, mas muito importante mesmo para nós. Dá aquela força. Para mais vídeos, é só encontrar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima.